Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta segunda-feira. Estamos aqui começando mais uma semana, compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você está aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever e ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E se você já está sempre por aqui, confere aí se você está inscrito, porque de repente você ainda não está inscrito no canal. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você esteja sempre acompanhando aqui os nossos programas e o nosso conteúdo, tá bom? É importante também que você curta o vídeo para que o YouTube entenda que esse programa é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E é muito importante também você compartilhar o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, antes de começar a nossa reflexão de hoje, aproveita aí, clica em compartilhar e envia aí para os grupos que você participa, compartilha no status do seu WhatsApp e envia para pelo menos umas 10 pessoas no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã de segunda-feira, ok? Que maravilha! Eu creio que você já compartilhou e nós estamos aqui então para refletir mais uma vez na palavra do Senhor. Hoje nós vamos refletir em Provérbios capítulo 28, de Provérbios. Esse texto é um texto muito interessante e nós vamos tirar algumas lições preciosas para a nossa vida. Eu vou lendo e à medida que eu for lendo a gente vai tirando algumas lições, tá bom? Provérbios capítulo 28 é o texto da nossa reflexão de hoje. A palavra do Senhor diz assim: os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é intrépido como o leão. Olha que coisa interessante, né? Quando eu li esse versículo, algumas coisas me vieram à mente. E a gente percebe nesse versículo o seguinte: a pessoa que faz a coisa certa, ela tem a sua consciência tranquila, ela não tem o que temer, né? A gente ouve assim um ditado, né? Você já deve ter ouvido aquele ditado que diz: quem não deve, não teme. Não é verdade? Quem não deve, não teme. Então, quem sabe que está fazendo a coisa certa não tem por que ficar preocupado, ansioso, né? De que alguma coisa aconteça, de que alguma coisa seja descoberta, porque já está fazendo a coisa certa. E esse versículo fala justamente sobre isso. O ímpio foge mesmo quando ninguém persegue, porque a pessoa que vive fazendo coisa errada, a pessoa que vive com uma vida obscura, por exemplo, uma pessoa que está traindo a esposa ou o esposo, a pessoa que está, enfim, tirando algo de alguém, né, escondido, a pessoa está subtraindo algo de alguém escondido, ela teme de, em algum momento, ser descoberta. Né? Ela teme de algum momento ser descoberta. Mas aquela pessoa que sabe que está fazendo a coisa certa, que tem a sua consciência tranquila, ela não vive perturbada pelo medo de ser descoberta. E eu imagino que um dos grandes problemas do ser humano, uma das grandes prisões do ser humano é viver escravo do medo de ser descoberto. Por isso que é importante vivermos de forma íntegra, de forma honesta, comprando e pagando, honrando com as nossas responsabilidades, honrando com os nossos compromissos. Então, nós precisamos agir com integridade. Você vai perceber no decorrer desse capítulo 28 de Provérbios que uma das coisas que ele aborda é justamente a importância de sermos íntegros, de fazer aquilo que é certo. Porque quem faz o que é certo vive com sua consciência tranquila. Quem faz o que é certo abençoa a vida de outras pessoas. Mas aquele que faz o mal, aquele que faz aquilo que é errado, prejudica a sua própria vida e a vida de outras pessoas também. Ok? O texto continua dizendo que o justo é intrépido como o leão.
Então, aquele que sabe que está fazendo o que é certo, ele anda de cabeça erguida por saber que está fazendo o que deve ser feito. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. Veja como uma pessoa sábia e prudente pode fazer a diferença. Não simplesmente governando uma cidade, um estado, uma nação, mas governando a sua própria casa, fazendo a diferença no seu local de trabalho. Uma pessoa sábia e prudente pode fazer a diferença no ambiente onde está. Você não precisa ser o chefe para fazer a diferença. Basta você ter sabedoria e prudência para que a sua maneira de ser, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de agir possa gerar segurança, paz, harmonia no lugar onde você está. Veja como você pode fazer a diferença no lugar onde você está. Vou aqui repetir. Você não precisa ser um chefe para fazer a diferença onde você está. E eu vou além. Você não precisa ser um chefe para liderar. Você não precisa ser um chefe para liderar. Você pode liderar pelo seu exemplo, pela sua prudência, pela sua sabedoria, a ponto de até mesmo o seu chefe, até mesmo aquele que hierarquicamente está acima de você, lhe procure para pedir um conselho, para pedir uma orientação, para buscar uma direção, por entender que você é uma pessoa dotada de sabedoria e prudência. Então, eu quero dizer para você nesta manhã que você pode fazer a diferença, você pode liderar onde você estiver, a partir do seu exemplo, a partir do seu testemunho. Você não precisa de um posto, você não precisa de um cargo, você não precisa de uma função de liderança para liderar. Com a sua sabedoria, com a sua prudência, você pode fazer a diferença onde você estiver. O pobre que oprime os pobres é como chuva torrencial que destrói as colheitas. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que guardam a lei se indignam contra eles. Os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Olha só, mais uma vez falando aqui sobre a questão da integridade. Uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que busca o Senhor, uma pessoa que busca fazer a coisa certa, faz a diferença onde está. E ele diz assim, olha, que é melhor o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Ele não está condenando aqui as riquezas. Ele está dizendo que um pobre que é sábio, que é prudente, é melhor do que um rico insensato nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas palavras. Porque o que faz a diferença não é aquilo que temos, mas a maneira como agimos. O que faz a diferença não é o que temos, mas a maneira como agimos. Por isso a importância de ter sabedoria e prudência que vem de Deus. A partir do versículo 7, ele continua dizendo: quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. Olha, aqui a gente percebe como é importante obedecer a palavra de Deus. Se você quer ter sabedoria, se você quer ter prudência, se você quer fazer a diferença onde você está, obedeça a palavra de Deus. Porque a palavra traz vida, a palavra traz direção. O salmista diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Então a palavra abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente e nos faz compreender verdades eternas, nos faz compreender a vida humana pela ótica de Deus. Então, obedecer a palavra. Mas para obedecer é preciso ouvir. Quem ouve, entende, obedece e prospera nos seus caminhos. O texto continua dizendo: quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece dos pobres. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será
abominável. Olha, no versículo 7 diz que quem guarda a lei é filho inteligente. No versículo 9 diz que quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por quê? Porque irá buscar aquilo que não condiz com a vontade de Deus. Aquele que não ouve a palavra, aquele que não obedece a palavra, tem uma forte tendência de se achar autossuficiente, de agir com arrogância. E essa pessoa, ela precisa ter o seu entendimento transformado pelo conhecimento da palavra, para que não venha pedir aquilo que não condiz com a vontade de Deus. Tiago diz na sua carta que há pessoas que pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para os seus próprios deleites. Então, e no Salmo 37, versículo 4, o salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, é preciso buscar ouvir, entender e obedecer a palavra, para que vivamos uma vida que agrada a Deus e desfrutemos das ricas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Preste atenção agora no versículo 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Então, aqui é uma coisa interessante sobre a consciência de pecado e a confissão. Nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Mas a grande questão é: será que temos tido essa consciência de pecado? Será que temos nos arrependido e confessado ao Senhor? Porque não é sobre acertar sempre, é sobre consertar quando se erra. Não é sobre acertar sempre, porque a gente não vai acertar sempre, tem hora que a gente vai errar. É sobre consertar quando a gente erra. Então, o que o texto está dizendo é: aquele que encobre as suas transgressões, aquele que faz de conta que está tudo bem, aquele que faz de conta que está vivendo uma vida íntegra diante de Deus, aquele que faz de conta que está vivendo uma vida de obediência à palavra, aquele que faz de conta que está vivendo em santidade, esse jamais prosperará, porque está em desobediência diante de Deus. Mas aquele que confessa e abandona, aqui é um detalhe interessante, não é simplesmente reconhecer e confessar, reconhecer, confessar e abandonar aquele caminho mau. Quando Jesus está com a mulher adúltera, lá no capítulo 8 de João, aqueles homens levam a mulher até Jesus e dizem: olha, essa mulher foi encontrada em flagrante adultério. A lei diz que tais pessoas devem ser apedrejadas. Mas Jesus começa a escrever no chão, eles insistem e tal, e eles perguntam o que Jesus acha que deveria fazer, e aí Jesus diz assim: olha, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Aí o texto diz que eles foram saindo um a um, ficando somente Jesus e a mulher. E aí Jesus pergunta para a mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não. Jesus então diz para ela assim: eu também não. Vai e não peques mais. Jesus não estava dizendo que aquela mulher nunca mais ia cometer um pecado. O que Jesus estava dizendo é: vai, eu não estou te condenando, eu estou te perdoando, mas vai e saia dessa vida, mude de vida. Porque tem pessoas que querem receber o perdão, mas continuar na mesma prática pecaminosa. Tem pessoas que querem receber o perdão, mas continuar vivendo a mesma vida de sempre. Reconhecer, confessar e deixar o pecado. Entende? Reconhecer, confessar e deixar o pecado, para então ser perdoado, para alcançar misericórdia e ter uma nova chance, uma nova oportunidade. O texto continua dizendo, a partir do versículo 14: feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o coração cairá na desgraça. Olha, aquele que endurece o coração, aquele que é obstinado, aquele que é teimoso, ele se autodestrói.
O desobediente se autodestrói. O imprudente se autodestrói. O arrogante se autodestrói. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor. Não é temer a Deus esperando receber alguma coisa em troca. Não é temer a Deus fazendo uma barganha, fazendo uma negociação. Olha, Senhor, eu vou te obedecer para que o Senhor me abençoe. Não. Temer ao Senhor é reconhecer quem Deus é e buscarmos viver uma vida que agrada ao Senhor por quem Ele é. Não é pelo que esperamos receber, é por quem Deus é. Obedecer não com medo da punição, mas por quem Deus é. Obedecer a Deus, amar a Deus, honrar a Deus por quem Ele é. Isso é temer a Deus. Eu vou obedecer a Deus porque eu tenho medo de Ele pesar a mão sobre mim. Não, a ideia não é essa. Isso é ter medo. Tem pessoas que têm medo de Deus. Tem medo de Deus pesar a mão. Tem medo de Deus punir. Tem medo de Deus tirar alguma coisa. Isso não é temer a Deus, isso é ter medo. O que Deus espera de nós é temor. É reconhecer quem Ele é. E por reconhecer quem Ele é, nos submetermos à vontade dEle, obedecermos a Ele, fazer aquilo que agrada a Ele. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Um príncipe sem juízo aumenta a opressão, mas o que odeia a avareza viverá muitos anos. O assassino carregado de culpa fugirá até da cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas o que corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. Aqui há uma lição muito importante. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Não é cruzar os braços e nem tampouco correr atrás de coisas vãs, de coisas vazias. É entender aquilo que é mais importante. É entender aquilo que é mais importante. Não é sair correndo atrás de qualquer coisa. Porque quem corre atrás de qualquer coisa não chega a lugar nenhum. Versículo 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. A maior bênção que nós podemos ter é a bênção da presença de Deus. Então, quando a gente faz aquilo que é agradável a Deus, a gente já tem a presença de Deus. E a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se Deus é nosso pastor, não sentiremos falta de nada. Sabe por quê? Porque a presença dele é suficiente e ele conhece cada uma das nossas necessidades e supre cada uma delas, como Jesus nos diz em Mateus capítulo 6. A gente não precisa andar ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque Deus conhece e supre cada uma das nossas necessidades. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até um bocado de pão. O ganancioso corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Eu já vi pessoas se complicando financeiramente por correr atrás de enriquecer rapidamente e depois se complicar, se endividar e ficar pior do que antes. Quem repreende alguém achará depois mais favor do que aquele que só lisonjeia. Quem rouba seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, esse é companheiro do destruidor. O cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Quando os maus se levantam, as pessoas se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então aqui a importância de viver uma vida que agrada a Deus, sermos tementes a Deus, confiando no Senhor e na provisão do Senhor. O versículo 25 diz que o que confia no Senhor prosperará. O versículo 26, a parte B, diz: o que anda em sabedoria será salvo.
Então, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos andar em integridade e possamos viver em sabedoria, para que a nossa vida agrade a Deus e desfrute da presença e das bênçãos de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique guardada em nosso coração nessa segunda-feira, nesse início de semana, e possa ecoar por todos os dias dessa semana e da nossa vida, tá bom? Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor? Obrigado, Pai, por estarmos aqui iniciando mais uma semana. Obrigado pelo final de semana que o Senhor nos concedeu. E obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos desperta e nos alerta a viver uma vida íntegra diante do Senhor, uma vida que te agrada, uma vida que reflete a Tua presença e que resulta em bênção para nós e para aqueles que nos cercam. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Nos dá uma semana de paz, uma semana de bênção, que tudo que façamos seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Não esquece de compartilhar, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essa palavra abençoe ainda mais pessoas, tá bom? Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.